Ô, meus caros, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem quiser estar assistindo. No ano, nós começamos agora o nosso terceiro bimestre e a gente já, a situação está toda descansada, não é? Então, a atividade agora vai ser mais a cada 15 dias, assim, então vocês vão ter um tempo maior para fazer, tá certo? E ainda mais vai ter um recesso semana que vem, então bora descansar um pouquinho, né? Merecemos. Mas voltando, a gente vai começar a falar do terceiro bimestre a partir do Getúlio Vargas, que é a grande era Vargas. Getúlio Vargas vai ter dois momentos. Um chamado a Era Vargas, que é de 30 a 45, e depois é chamado o último governo Vargas, quando ele se suicidou-se. Antes de Vargas, vamos ver. Antes de Vargas, o Brasil está no contexto da República Velha, década de 20. É uma República Velha que já apresenta crises na década de 20, né? Você vê, tem o movimento tenentista, da famosa coluna Prestes, né, que está questionando os poderes da República Velha, né, desejam eleições, voto secreto universal, ou seja, a própria semana de 22 em crise. Esse é o contexto. E Getúlio Vargas ele também é um filho da República Velha, ele foi governador do Rio Grande do Sul, e também chegou a ser ministro da Fazenda do Washington Luiz. Como falei, era Vargas, esses dois momentos. O principal é esses 15 anos. E os 15 anos tem três fases. Getúlio Vargas vai ser famoso por dois motivos, assim. Porque é ele que inicia a ideia de Brasil moderno, que começa a construção do parque industrial, o Brasil começa a sair de uma sociedade agrário exportadora para se tornar uma sociedade urbana industrial. E Vargas também vai ser um político porque ele vai cometer suicídio, que vai sair em todos os jornais da época. Mas isso só em 54. O cenário da cena, né, que ele deixa uma famosa carta testamento, que é um tiro no peito. E essas estão hoje no Museu do Catete, lá no antigo Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Vamos lembrar então, novamente, década de 20 até 29, antes de ele ascender, é, o café já apresentava crise, como eu falei, desde da Primeira Guerra Mundial, e com a crise de 29 vai piorar mais ainda. E é uma crise também do sistema chamado café com leite. Vocês se lembram que havia uma alternância, mudança das duas oligarquias mais fortes, que era São Paulo e Minas Gerais. Eles eram aliados, porque como eram as duas oligarquias ou os dois estados mais fortes, ficavam revezando no poder. Ou seja, se tinha um cara de Minas, quando acabava o mandato dele, ele indicava um de São Paulo. Quando acabava o de São Paulo, ele indicava um cara de Minas. O que acontece? É... Washington Luiz, que era um presidente do Brasil, mas do estado de São Paulo, ele quebra esse pacto. Ou seja, ele, em vez de indicar um mineiro, ele indica o cara Júlio Prestes, que era um paulista, ou seja, o Partido Mineiro, que era o nome dos partidos, né? Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, etc. Fica a PUC, quebra a aliança com São Paulo e busca criar novas alianças. O Partido de Minas vai buscar quem? Principalmente Rio Grande do Sul e a Paraíba. E vão criar a Aliança Liberal, ou seja, Getúlio Vargas para presidente e o vice João Pessoa. Aqui, cartaz da época, né? Nas eleições,
o Júlio Prestes venceu. Ou seja, qual é o problema? Como vai ocorrer esse golpe, que muitas vezes é chamado de Revolução de 30? Que é um golpe porque é uma disputa de poder entre as elites brasileiras. É o que? João Pessoa hoje sabe que João Pessoa foi uma briga por motivos pessoais, mas ele foi assassinado. E setores da Aliança Liberal que não aceitavam a derrota peguem essa morte e começam a fazer as famosas fake news da época. As fake news, notícias falsas, para pressionar o Washington Luiz. Ou seja, para dar apoio para derrubar o Washington Luiz e o próprio Júlio Prestes. Diante dessa situação, o que acontece? Esses setores da Aliança Liberal, junto com os militares, ocupam a capital. Washington Luiz é deposto e Vargas assume a chefia para ser presidente provisório. Por isso tem até esse debate: revolução ou golpe? Ou seja, como eu falei, revolução existe uma grande mudança social, mobilidade, as classes sociais mudam, etc. Mas essa frase é para deixar pensar, né? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Porque já é uma república que está em crise desde a década de 20. E esse golpe chamado de Revolução de 30, né, são oligarquias que querem reformar o Estado. Que esse modelo agroexportador não está se esgotando. Não tem mais soluções. Quando Vargas sobe ao poder, nesse primeiro momento, de 30 a 34, ele vai fazer o quê? Esse é o primeiro governo dele, né? Fim da velha Constituição, fecha o Legislativo, ou seja, a Câmara de Deputados e dos Senadores, né? Fecha. Governa por decretos-leis, ou seja, tudo que ele começa, ele faz lei para dizer que é lei, né? Por isso que ele fala uma frase, né? Para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei. Nomeia interventores militares para substituir os governadores. E ele pensa, agora, pensar o quê? Direitos trabalhistas, coisa que o Brasil não tinha. Lembra das revoltas operárias, tudo isso? Então, esses direitos trabalhistas é para fazer o quê? Justamente para acalmar os ânimos dos trabalhadores e impedir o avanço de setores dos partidos de esquerda. O voto feminino. Esse momento, Vargas começa a discutir o populismo. O que é o populismo? Ou seja, o populismo vai ser uma teoria que nasce geralmente em países da periferia capitalista, que ainda está em sociedade de transição, uma sociedade agroexportadora para uma sociedade urbana industrial. E em sociedade de crise, surge uma figura carismática, paternalista, que consegue se dirigir às massas. E esse líder carismático, paternalista, vai fazer o quê? Criar políticas sociais para ter apoio das massas. Ou seja, é uma forma de domesticar a classe trabalhadora. Uma mistura de paternalismo e corporativismo. Ou seja, corporativismo é justamente porque para controlar os sindicatos, para não deixar a sua radicalização. Por isso que Vargas vai ganhar esse apelido. Vargas foi o pai dos pobres. Mas continua, mãe dos ricos. Pai dos pobres porque ele vai fazer algo que o Brasil não tinha. O Brasil, lembra, o Brasil teve 4 séculos de escravidão. Então criou o quê? Leis trabalhistas. Ou seja, salário mínimo, 13º, hora de jornada estabelecida. E ao mesmo tempo vai buscar controlar a radicalização da classe trabalhadora. Porém, o Vargas, ao fazer isso, olha que ele começa a modernizar o próprio Estado. O que isso significa? Que São Paulo, que era a antiga oligarquia mais forte, começa a ficar descontente.
e começa a fazer protesto. Com a desculpa do assassinato de 4 estudantes, que é o famoso MMDC, tem até uma escola perto da gente lá, né? Mário Martins de Almeida, né? Que é o Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, MMDC. Ou seja, são assassinados e desculpa que São Paulo pega em armas contra Vargas. Que muita gente chama de revolução constitucionalista, mas para mim é mais uma revolta, né? É uma revolta das oligarquias paulistas. Ou seja, que no 9 de julho de 32 acontece. Que por causa disso, até hoje, o 9 de julho é feriado no estado de São Paulo. Os paulistas serão derrotados, mas, mesmo derrotados, conseguem pressionar e Vargas chama uma assembleia. Aqui é cartaz da época, convocando os paulistas para a guerra, né? Abaixo a ditadura de Vargas, paulistas das armas. Os cartazes, né? Mesmo perdendo, derrotado, Vargas, na Assembleia, faz uma nova Constituição, que é de Constituição de 34. Vamos lembrar, o Brasil já teve quantas constituições até esse momento? Olha só, teve lá quando é criado o Império, de 1824. Depois tem a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana. E essa é a nossa terceira Constituição, a Constituição de 1934. Né? Hoje a gente está na oitava. A gente vai ver por quê. Mas essa Constituição de 34, terceira Constituição do Brasil, segunda da República, o Brasil era um império, né? Vai conseguir alguns avanços. Voto secreto, voto feminino. Lembre-se, o voto feminino é uma conquista das lutas das mulheres. As mulheres lutando, apanharam na rua, a conquista das mulheres. Mas Vargas usurpa isso e parece que dá um verniz que é presente dele. Não, não foi presente dele, foi muita luta. Os analfabetos continuam excluídos, estabelece a CLT, né, as leis trabalhistas. Pela primeira vez, o ensino primário obrigatório. Isso mostra como a gente é tardio. A França veio desde 1792 o ensino primário obrigatório, ou seja, mais de 100 anos antes. E através dessa Constituição, Vargas se elegeu novamente. Porém, né, meus amores, nesse período dos anos 30, lembra da Segunda Guerra Mundial? O mundo está polarizado entre setores que apoiam o fascismo, com ideias de Mussolini e Hitler, e inspirados na União Soviética, com influências à esquerda. Essa esquerda e direita vai ter dois grandes grupos. A Aliança Nacional Libertadora, de esquerda, e a Ação Integralista Brasileira, com influências fascistas. Qual é a proposta da Aliança Nacional Libertadora? É buscar um governo popular. Liberdade de imprensa que a classe trabalhadora não tinha. Ampliar as leis trabalhistas, porque apesar de ser 8 horas um papel, ainda não era na vida prática. Aliás, acontece até hoje. O Brasil ainda tem uma das maiores cargas de trabalho do mundo, 44 horas semanais. E reforma agrária. A ela encomenda tanto o governo que Vargas coloca eles na ilegalidade. Com medo da radicalização. E os integralistas, que muitas vezes chamam de camisas verdes, mas com inspirações fascistas no Brasil, queriam o quê? Um governo autoritário militarizado e com um lema Deus, Pátria e Família. Esse é o Plínio Salgado, é justamente isso. Que é uma versão piorada, né? Que o Plínio Salgado, na verdade, queria que o Brasil, se você ler os textos do Plínio Salgado, ele tinha medo que o Brasil se industrializasse. Porque a industrialização surge movimento operário, e o movimento operário pode fazer revolução socialista. Ele queria ter um governo
nacionalista, porém agrário, agroexportador, ou seja, queria isso, de inspiração fascista mesmo. Cartazes integralistas na época, ó, Anauê, o grito, salvemos o Brasil do comunismo, né? Desde a década de 30 tem medo dos comunistas, né? Imagens da época, tem nessa colônia chamada Brasil, tem gente que não sei por que gosta dessas teorias, sendo que aqui 50% da população do Brasil é preta. Dá buga a cabeça das pessoas, né, meus amores? Um documentário para entender isso, porque olha só, curioso, por que você fala que o Estado brasileiro é muito racista? Porque se você pegar em 1928, tem o primeiro Congresso Eugênico do Brasil, onde é convocado médico, juiz, etc., para definir, para fazer um projeto que é o que? Eugenia, o quê? Embranquecer a população. O Brasil é assim porque tem muito preto, muito negro. Olha só. Por que você vai entender? Porque o nosso Estado é tão violento com a população, principalmente com a população negra brasileira. Porque quando o Vargas começa a montar o Estado moderno, muitas pessoas desse congresso vão trabalhar, juízes, médicos, vão trabalhar no Estado Vargas. É bom entender. Tem uma chamada intentona. Intentona é uma palavra muito pejorativa. Eles tentam fazer um golpe. Intentona quer dizer loucura, né? Que é um movimento que iria à volta da ANL, mas aí que tá, fracassa, vai ser no Nordeste, Natal, fracassa. Porém, esse episódio é a desculpa para Vargas radicalizar e dar um golpe em si mesmo. Nessa intentona, muitas pessoas vão ser presas, com destaque o grande escritor da Graciliano Ramos, ele é conhecido pelo seu livro Vidas Secas, mas desse episódio que ele foi preso, ele tem um romance chamado Memórias do Cárcere. Ele tem esse romance, Memórias do Cárcere. Ele narra a experiência de ser preso na época da ditadura varguista. Olga Benário, tem até filme também. Ela é presa e Vargas, que ela era judia, alemã, Vargas manda para. Os próprios integralistas tentam fazer um golpe de Estado, porém mal sucedido e Júlio Salgado foge. Diante dessa situação, Vargas consegue fazer o que? Ele vê que ele derrotou os seus dois grandes grupos, né? Os comunistas da ANL e os integralistas. Ele derrotou. Vargas, que é um safo, tem uma ideia. Porque 37 era a véspera do que ele faz. Ele cria um plano Cohen, um falso, que divulga nos jornais. Falando que os comunistas vão queimar a igreja, comer criancinha, destruir o país todo. Ou seja, para ter um clima de segurança, ou seja, com medo da chamada, aspas, né, ameaça comunista, e ele consegue ter apoio dos militares, Vargas faz o quê? Golpe de Estado. Ele fecha o Congresso. Ou seja, para preservar o Brasil da ameaça comunista. Ameaça que nunca teve. O Brasil nunca teve uma ameaça comunista. Nunca, nunca. Pode ficar tranquilo, meus amores. De 500 anos de história, o Brasil nunca teve ameaça comunista. Para dar risada um pouquinho, você disse ameaça comunista. Isso da minha época, não sei se vocês se lembram. Eles divulgam esse plano Cohen, que é um plano falso, nos jornais, para falar, população, por que eu estou dando esse golpe? Porque existe esse plano, ó, plano dos comunistas. E isso é um cara como o Vargas vai se tornando mais autoritário. Ou seja, o símbolo 31 é quando ele ainda está no governo provisório, né? 35 está polido, né? Que é um presidente eleito, tudo isso. E 37 já com uma roupa de caráter fascista, vestimenta de autoritário, né?
E o Estado Novo, que é de 37 a 45, terceira fase. Vai ser o quê? O Estado vai ser uma ditadura. Vargas fecha o Congresso, como falei. Faz uma nova Constituição, que vai se chamar a Constituição chamada Polaca, inspirada na Semifácil Polônia, uma Constituição autoritária, porque ele vai eliminar os partidos políticos e vai reforçar o seu poder. Implanta o nacionalismo econômico, controle dos sindicatos, ele proíbe greves. E todos os líderes radicais ele prende e só coloca lideranças pelegas, daqueles que faz tudo que o Vargas manda. Vargas vai criar esse nacionalismo econômico, uma coisa chamada substituição de importações. Ou seja, o Estado incentivando a criação de indústrias nacionais. Aqui lá, o Brasil tem uma economia agrária, né? Então precisa de trator. O que o Brasil fazia? Importava trator. Vargas vai fazer o quê? Criar a FEMEG, a fábrica de máquinas agrícolas. Olha só, em vez de comprar de fora, cria aqui dentro, cria trator. E vai criar em vários setores. A mais famosa desse período é a Vale do Rio Doce, que é a siderúrgica, mineradora, né? Companhia do a CSN, etc. Começa uma campanha, petróleo é nosso, estatizando. Porém, só vai se efetivar mais para frente, mas já começa a campanha do petróleo é nosso. Vargas vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde para controlar e censurar os jornais e rádio. E ele vai ser usado muito rádio. Já viu esse programa? Que acho que existe ainda. Voz do Brasil. Que é justamente porque ele dava. Ele se pronunciava muito com a população para criar uma construção ideológica do Estado Novo, né? De caráter nacionalista. Imagens aqui, ó. Como se ele fosse o pai de todos, tá? Ó, 1º de maio dos trabalhadores, leis sociais. Ou seja, ele é um duplo jogo. Ele repreende e bate, repreende e bate. Próximo de crianças. Aqui, ó. Tudo isso ia para as escolas. Consolidação da CLT. E o fim da Era Vargas. Como vai ver? Em 41. Vargas, porque a guerra começa em 39, né? Vargas é um safo. Como os Estados Unidos e a União Soviética em 41 entram, Vargas fica esperando, porque o mundo todo está esperando, né? E é um período de instabilidade. Ninguém sabe para onde vai. Caramba, será que o eixo Alemanha, Itália e Japão vão vencer? Os aliados vão vencer. Começa aqui um jogo. Vargas faz o quê? Quando tem a Batalha de Stalingrado e a Batalha de Midway, no Pacífico, todo mundo sabe, os aliados vão vencer. O que ele faz? Vargas declara guerra à Alemanha ao lado dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo vai surgir uma contradição, porque a gente vive um governo muito autoritário, que é o governo Vargas, o Estado Novo, e ao mesmo tempo a gente está mandando brasileiros, soldados para a Europa, brigar com governos também autoritários, em nome da democracia. Seria Hitler, Mussolini, né? Ou seja, começa a entrar em contradição. Vargas começa a melhorar o clima. Você permite a volta de partidos, grupos políticos, etc. Porém, é insuficiente. Grupos políticos do Exército, que também já apoiavam Vargas, se afastam dos Vargas e pede sua deposição. E assume o presidente do STF, José Linhares. Ele que vai assumir o presidente.
Porém, quando Getúlio Vargas sai, começa um novo movimento chamado queremismo, que é justamente queremos Getúlio Vargas no governo. Ou seja, e vai conseguir, Getúlio Vargas volta novamente na década de 50. Mas encerra-se esse período. Tudo bem? Meus caros, é isso. Como eu falei, vai ser cada 15 dias, está chegando o recesso para nós, então bom descanso, façam tranquilas as atividades e beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.